O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e Ele é a nossa luz, a nossa alegria. Certamente nós não conseguimos expressar tudo o que é o Senhor Jesus Cristo para nós, mas aqui estamos, as crianças vão sair, né? As crianças, acho que é de 8 para baixo. Não conseguimos expressar a alegria que foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Tentamos, mas ainda somos limitados para expressar em todos os aspectos o quanto foi maravilhosa a chegada do Senhor Jesus Cristo. Vemos na Bíblia Sagrada os pastores se alegrando, os anjos louvando. Não sei se vocês notaram, mas nós, quando entoamos este cântico, nós éramos os anjos, cantando, né? Imagina, não quer dizer que nós vamos virar anjo, não é isso. Mas um dia estaremos junto com os anjos, ressurretos, louvando a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Ontem, acredito que a maioria de nós aqui estavam reunidos com seus familiares, estávamos reunidos com os nossos familiares para celebrar o Natal. E essa reunião, certamente, ela foi para lembrar do Senhor Jesus Cristo. É um aniversário do Senhor Jesus Cristo, digamos assim, celebrando o seu nascimento. Como foi dito no início do culto, nós não sabemos ao certo o dia preciso do nascimento de Jesus, provavelmente entre março e abril, mas 25 de dezembro é uma data muito importante para os crentes, para os cristãos, os que creem no Senhor Jesus Cristo, porque nós, na antiguidade, os crentes lá do segundo século, eles substituíram a adoração ao Deus Sol pela adoração ao Senhor Jesus Cristo. Jesus é a luz do mundo. Então não vamos adorar nenhum Deus romano, um ídolo, vamos adorar o Senhor Jesus, que é a luz do mundo. Pensando em tudo isso, como você vê Jesus na sua vida? Como você entende a vida do Senhor Jesus Cristo na sua vida? Quando você vem para a igreja, 25 de dezembro, dia de hoje, que caiu num domingo, você vem só para cumprir sua tarefa religiosa, ou você entende que nós estamos celebrando uma das datas, a data mais importante do ano, porque aqui nós estamos louvando e adorando o Senhor Jesus Cristo, que nasceu, veio ao mundo para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Jesus não precisava fazer isso. Ele não precisava morrer numa cruz. Não era necessário, ele não tinha essa obrigação. E por que veio? É até difícil de entender por que Jesus veio morrer numa cruz pelos pecadores. O que Jesus ganhou ao morrer numa cruz pelos pecadores para livrá-los da condenação no inferno, da ira de Deus contra os seus pecados? O que Jesus ganhou foi glorificar a Deus. O que Jesus ganhou foi fazer a vontade do Pai. Ele, junto com o Pai, com o Espírito Santo, na eternidade passada, eles estavam ali planejando toda esta salvação para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Como você vê Jesus na sua vida? Né? Quem é Jesus para você? Será que é só hoje que nós estamos todos arrumados aqui celebrando o nascimento de Cristo? Ou será que é todo dia que nós temos que nos lembrar o quanto Jesus é maravilhoso, é fundamental, é a pessoa mais importante das nossas vidas? E é assim que o crente tem que viver cada dia da sua vida, até o dia em que vai se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu numa cruz, sim, ressuscitou ao terceiro dia, e está hoje assentado à destra do Pai, recebendo os nossos louvores e a nossa adoração, dia após dia, culto após culto, e pela misericórdia de Deus, hoje também. Nós queremos, nessa noite de Natal, levantar o seguinte pensamento: Jesus é a razão que nos move, é Ele que nos faz levantar, é Ele que nos faz trabalhar, é Ele que nos faz cuidar da família, é Ele que nos faz ter alegria, é o Senhor Jesus Cristo. Pecado é exatamente procurar motivo naquilo que não é Jesus Cristo.
Isso é pecado. Motivo para viver, se não é Jesus Cristo, está errado. Motivo para estar alegre, se não é o Senhor Jesus Cristo, algo está estranho. É claro que você pode se alegrar com algumas coisas que acontecem na nossa vida terrena, mas são alegrias secundárias. Estou falando da alegria que move a sua vida, que você entende que é a razão da sua existência. Por que eu estou aqui neste planeta? Por que eu existo? Por causa do Senhor Jesus. Jesus é a razão que nos move. E graças a Deus pela dramatização feita aqui, resumiu a história do nascimento do Senhor Jesus Cristo, porque hoje nós vamos meditar na reação de alguns crentes em Israel no primeiro século do nascimento do Senhor Jesus Cristo. É triste, por isso que nós cantamos hoje. É triste pensar que Israel não recebeu Jesus. A Bíblia não deixa isso tão claro, mas fica implícito. Por que os anjos vieram adorar Jesus no nascimento dele? Por que os pastores foram convocados para adorar Jesus? Por que vieram estrangeiros lá da Mesopotâmia, os magos do Oriente, embaixadores, autoridades do Oriente, para adorar Jesus? Por quê? Porque Israel, como povo, não adorou Jesus Cristo. Foi por isso. Mas o Filho de Deus tinha que ser reverenciado, bem recebido, né? Tinha que ter alegria na chegada do Filho de Deus, que veio para nos salvar da condenação dos nossos pecados. O mundo não mudou tanto daquele século para cá. Mudou na tecnologia, mudou na sofisticação, mas é a mesma história. Quantos na humanidade param para adorar o Senhor Jesus Cristo, para seguir o Senhor Jesus Cristo, entendendo que ele morreu numa cruz para nos salvar da condenação dos nossos pecados? São poucos. Assim como hoje vamos ver a história de poucos que tinham Jesus como a razão de suas vidas, aquilo que os movia. Nós queremos observar isso em pelo menos uns 3 exemplos aqui. O primeiro exemplo nos traz a seguinte lição: Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida. Você pensa assim? Você considera Jesus a pessoa mais importante da sua vida? Se Jesus é a pessoa mais importante da sua vida, ele vai estar na prioridade na sua agenda. Lembre-se disso. Ele vai estar em primeiro lugar. Você vai até desmarcar outros compromissos, porque você tem compromisso com o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ler Lucas capítulo 2, verso 25. Lucas 2, 25. Primeira ideia nos traz essa lição. Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Perceba então que este homem, já um homem idoso, era um homem justo e piedoso, e ele esperava a consolação. Quem era a consolação de Israel? Todo o Antigo Testamento, você vai começar a sua leitura bíblica anual agora em janeiro. Todo o Antigo Testamento fala da consolação de Israel, a chegada do Messias, a chegada desse bebê, que não é um bebê qualquer, não é um homem comum, porque é Deus também, como o Pai é Deus, como o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus também. E então, Simeão passou a vida esperando esta consolação. Ele conhecia o Antigo Testamento. Ele estava aguardando a chegada do Messias. Ele era um crente em Jesus daquela época. Israel, como povo, não estava aguardando a chegada do Messias. O sumo sacerdote não percebeu que o Messias chegou. Eles não festejaram, o exército de Israel não estava festejando, a liderança, os fariseus não estavam ali vibrando de alegria porque o rei chegou na terra. Mas Simeão, ele estava aguardando o Messias. Veja que não é tão diferente. Hoje nós estamos aguardando o retorno do Messias, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo.
Quantos estão dia a dia labutando, trabalhando, ganhando dinheiro, gastando dinheiro, vivendo a sua vida aqui e acolá, e acabam esquecendo que Jesus vai voltar, e acabam esquecendo de investir nos tesouros celestiais, na verdade? Simeão, ele estava aguardando, esperando a chegada do Salvador, a consolação de Israel. Por quê? Só Jesus para consolar Israel. Só Jesus para nos consolar nos dias de hoje. E isso é uma questão muito importante na modernidade em que vivemos. Muito ansiosos, muito preocupados, muitas vezes tristes por problemas que nem chegaram ainda, problemas que nem surgiram. Às vezes inventamos problemas na nossa vida e ficamos tristes e ansiosos por isso. Jesus é a nossa consolação. Nós que cremos no Senhor Jesus, podemos descansar, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Tudo que existe, acontece no planeta hoje, é administrado, permitido, controlado pelo Senhor Jesus Cristo, que está no céu, à destra do Pai, como diz na Bíblia Sagrada. Ele é soberano sobre tudo. Ele é a nossa consolação. Hoje, dos nossos problemas, sofrimentos, doenças, ansiedades, e certamente a consolação no futuro, porque teremos a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Quem? Os que creem no Senhor Jesus. Simeão via Jesus da perspectiva verdadeira. Não era só um líder espiritual. Não era só um mártir, como alguns tentam colocar. Não era só um guru, como outros gurus religiosos, espiritualistas do planeta. Não. Simeão via Jesus na perspectiva correta. Por quê? Olha o que diz o verso 25. Ele era um homem justo e piedoso. Ele era um crente. Essa é a expressão bíblica para um crente no Senhor Jesus Cristo. Ele já cria em Jesus, naquela época, sem ter conhecido o Senhor Jesus, porque ele cria na promessa da chegada do Messias. Essa era a esperança na vida dele. E veja, ele via Jesus da perspectiva correta. Você vê Jesus da perspectiva correta? Deus, que merece nossa adoração, a nossa vida como adoração aos pés dele. Esse é outro problema da modernidade. As igrejas evangélicas são igrejas de mercado, a maioria delas. As igrejas de mercado onde os crentes acabam sendo clientes para receber. Essa não foi a fé que Jesus ensinou. O Senhor Jesus quer adoradores, o Senhor Jesus quer servos que proclamem o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho da salvação. É isso que Jesus quer. Simeão era justo e piedoso, era um desses crentes. E veja que ele era cheio do Espírito Santo. Lá em Lucas 2:26, nós lemos ainda: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: veja como Simeão estava imbuído dessa missão de pegar, tocar, conhecer o bebê que viria consolar Israel e salvar os pecadores. Olha as palavras de adoração de Simeão, as palavras de alegria. Verso 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Veja que no começo, Simeão falou de Jesus, consolação de Israel. Mas agora é luz para todas as nações, para todos os povos. O Senhor Jesus Cristo não é só dos brasileiros, dos norte-americanos ou de outras nações, é para toda a humanidade crer no Senhor Jesus Cristo. É por isso que a igreja tem que enviar missionários, homens e mulheres de Deus, para levar o evangelho às nações que vivem nas trevas do pecado. Simeão
um homem cheio do Espírito, um crente, justo e piedoso, ele entendia quem era Jesus. E olha que Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Bebê foi ali no momento em que foram feitos os sacrifícios de adoração a Deus por conta da chegada desta criança. E Simeão pegou aquele menino. Movido pelo Espírito Santo, ele apresenta trechos da profecia de Isaías, mostrando que ele conhecia o Antigo Testamento e que ele estava aguardando o cumprimento das promessas. Por exemplo, Isaías 42:6 diz: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Veja, isso aqui se refere ao servo do Senhor, aquele que haveria de vir, o Messias, o Salvador. Foi profetizado lá em Isaías, cerca de 700 anos antes, aproximadamente. Está se cumprindo. Simeão entendeu isso. E hoje, nós também temos promessas do Senhor Jesus Cristo, de que ele vai voltar. Só que na segunda vinda do Senhor Jesus, ele não vem para sofrer e ser maltratado pela humanidade. O Senhor Jesus Cristo virá para reinar, para estabelecer o reino de Deus na terra, para consumar esse projeto de salvação que começou logo após o pecado de Adão e Eva, se estende até hoje. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa consolação. Por isso que pensar em Jesus significa ter alegria. Se você que é crente no Senhor Jesus Cristo não se alegra com a palavra de Deus que fala da chegada do Salvador, se você não se alegra com as promessas de salvação na Bíblia Sagrada, é o momento de você refletir na sua vida. É o momento para você orar e suplicar a Deus por entendimento das coisas espirituais, porque não tem alegria maior do que estar em comunhão com o Senhor. Ele nos preenche, ele nos realiza, é ele que nos dá força quando realmente estamos tristes e desanimados. É o Senhor Jesus Cristo. Porque se não for Jesus, não tem nada nesta terra, não existe, que vai conseguir lhe levantar e lhe fortalecer, porque ele é o nosso Senhor, é a nossa fortaleza. Em Isaías 49:6, nós lemos também: Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isso nos lembra Atos 1:8, até os confins da terra. É pouco você salvar só o remanescente de Israel. Você vai salvar até as extremidades da terra. Não quer dizer todos os seres humanos, mas seres humanos de todas as nações, daqueles que vão crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade mais importante da humanidade. E a humanidade comete os mesmos erros de Israel. Não liga para a majestade do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que nós não sejamos assim, que nos alegremos, não só no dia 25 de dezembro, mas que nos alegremos dia após dia, porque Jesus nos resgatou da nossa condenação, nos deu vida, transformou a nossa vida de modo maravilhoso, como ninguém nem nada poderia transformar. Mas temos também um segundo entendimento aqui. Jesus é a pessoa de quem mais devemos falar. Se ele é a pessoa mais importante da nossa vida, ele tem que ser a pessoa de quem mais nós vamos falar, porque você fala daquilo que está cheio o seu coração, não é verdade? A sua mente, o seu ser. Olha Lucas 2:36, aqui é a segunda personagem. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé, avançada em dias que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Ana era uma profetisa, outra crente, e ela também estava ansiosamente esperando a chegada do Messias. Veja que assim como Simeão, Ana aguardava o cumprimento da promessa. E aqui, só para a gente entender como era a realidade do crente do Antigo Testamento e até a contagem de tempo. Quando você lê o livro de Reis, que vai falar dos reis de Israel e de Judá,
parece uma leitura meio maçante, uma leitura meio cansativa. E se você tentar encontrar Jesus Cristo ali, talvez você diga, cadê Jesus aqui? Não fala, mal fala do Senhor Jesus Cristo. Mas olhe, cada rei ali era a possibilidade da chegada do Messias. Cada rei daqueles era uma possibilidade da chegada do Messias. Aí quando esse rei crescia, ele nasceu, cresceu, se tornou rei, ele começa a cometer pecados, coisas horríveis, não é o Messias. Quem sabe o filho dele seja o Messias? Aí nasce o filho do rei, vai se tornando rei. Olha, será que é esse? Mas também cometeu graves pecados. Ou seja, havia uma expectativa da chegada do Messias em cada rei que surgia. E depois da divisão do reino, em cada rei de Judá que surgia. Não era todo Israel, mas haviam crentes aguardando a chegada do Messias até o primeiro século com Simeão e Ana. Essa é a história de Israel. Era para ser toda a nação, mas infelizmente muitos deles se tornaram incrédulos, descrentes da chegada do Salvador. Mas alguns, como Simeão e Ana, esperavam ansiosamente que o Salvador chegasse. Olha o verso 37, Lucas 2, 37. E que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. 84 anos. Não deixava o templo. Era uma crente, uma mulher piedosa, que confiava no Senhor, viúva, já não tinha marido nem filhos aqui, então ela se dedicou completamente ao Senhor. Percebe uma coisa, um detalhe em Simeão e Ana? Esses crentes piedosos, que se dedicam ao Senhor em oração, em conhecimento da palavra, eles têm essa alegria por conhecer o Senhor Jesus Cristo. Mas existem crentes, e não duvido que são crentes, mas que se secularizam. O que significa isso? Se envolvem mais nas coisas desta terra do que nas coisas do Senhor. Isso acontece, e é muito triste, e é difícil. São amarras, correntes, redes, armadilhas que tentam desviar os servos de Deus da sua missão. Que missão? Glorificar o nome do Senhor. Como Jesus veio à terra para glorificar o nome do Pai, morrendo na cruz do Calvário para salvar os pecadores perdidos. Irmãos, nós temos uma grande e maravilhosa missão. E essa missão vai além do terreno. É falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que o nome de Deus seja glorificado por onde quer que estejamos indo. Podemos falar do Evangelho até sem palavras, com a nossa própria vida, com um testemunho de obediência ao Senhor, mas muito mais com palavras, falando do amor de Deus por nós, da graça e da misericórdia, de como Jesus nos ama. Essa era uma mulher piedosa, crente dedicada, aguardando a chegada do Salvador, em oração, servindo ao Senhor naquilo que ela podia. Então ela também teve essa imensa alegria ao encontrar ali o Senhor Jesus Cristo, ainda bebê. Olha Lucas 2:38, e chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Havia um grupo, poucos crentes em Jerusalém, crentes mesmo, mas havia um grupo que eram os que esperavam a redenção de Jerusalém, a libertação de Jerusalém. Então esta mulher começou a falar para todos, eu vi o menino, é o Salvador. E ela não parava de falar. 84 anos. Não há idade para você falar do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, basta ter vida. Enquanto há vida e respiração, nós falamos do Senhor Jesus Cristo, testemunhamos dele até que ele retorne. A pessoa mais importante de nossas vidas é a pessoa de quem nós mais falamos. Falamos assim do Senhor Jesus, ele é esse nosso grande amor. E por fim, Jesus é quem nos enche de alegria indizível. Falamos de Simeão, falamos de Ana,
Jesus é aquele que nos enche de uma alegria indizível. Como disse, Israel não se alegrou com a chegada de Jesus. Vieram os anjos se alegraram, entoaram cânticos maravilhosos ali, alegres porque Jesus chegou. Se eu não me alegro com o Senhor Jesus, é um sinal que deve estar piscando aí na sua mente, algo está errado, tenho que buscar o Senhor. Não pode. Jesus tem que ser, ele não deve, ele tem que ser a nossa alegria. As coisas terrenas nos entristecem, mas o Senhor é que nos traz alegria e força, porque ele é Deus, Deus presente nas nossas vidas, nós os que cremos em Jesus. Antes mesmo de Jesus nascer, ainda no ventre de sua mãe, ele trouxe extrema alegria para Isabel. Olha Lucas 1:41. Antes mesmo de nascer, quando Maria, após receber a revelação do anjo Gabriel, de que teria o Senhor Jesus Cristo, foi visitar Isabel, e a criança que estava no ventre, ela já pulou e se alegrou, estava no ventre de Isabel. Olha Lucas 1:41, ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. No ventre ali, a gente sabe que João Batista ali já estava ali se revolvendo no ventre, não tem nem como eu explicar essa alegria, mas ainda um feto ali já pulava de alegria porque ouvira falar do Salvador. Veja que expressão de felicidade. Isabel ficou possuída do Espírito, e o que é que ela fez? Passou a adorar. Ela passou a adorar, ficou tão cheia que ela adorou, louvou a Deus. Verso 42, exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. São palavras muito formais na linguagem moderna, no português. Quem chama alguém de bendita, Quando sua amiga está feliz e alegre, você diz, bendita és tu. Ninguém fala assim hoje, Então, isso meio que, por conta da linguagem mais rebuscada, isso meio que obscurece a alegria. Mas ela quis dizer que você é uma mulher felizarda, você é uma mulher extremamente abençoada por Deus, porque o que está no teu ventre é Deus. É Deus feito carne, está no seu ventre. E, obviamente, Maria também ficou extremamente alegre, extremamente maravilhada. Olha o verso 43. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Quem sou eu para receber a tua visita? Isabel colocando aqui, você é a mãe do Salvador. Verso 44. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. O nascimento de Jesus foi um nascimento de extrema alegria para os crentes em Jesus. Para os não crentes, é irrelevante. Não tem sentido. Para aqueles que não confessam Jesus como Senhor e Salvador, é uma festa comercial. É a festa do Papai Noel e da árvore de Natal. Não há sentido. Não há sentido. E veja como aqueles que não creem em Jesus estão vivendo nas trevas, estão deixando de celebrar o evento mais importante do universo. Deus na terra, se humilhando junto com os homens pecadores para salvar os perdidos. Irmãos, parem um pouco para refletir sobre isso mais tarde. Tente pensar na grandiosidade do que foi Jesus vir aqui para morrer numa cruz, para salvar a sua vida da condenação do inferno. Baseado nisso, não há restrição, pelo menos não deve haver, nas nossas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Se Jesus diz na Bíblia que eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer. Não é que eu devo fazer, é que eu tenho que fazer, porque Ele é a pessoa que mais me ama. Como eu não posso obedecer? Isso não deve existir na mente do crente em Jesus. E aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, nunca experimentaram a alegria genuína. Podem ter alegria com recurso financeiro, alegria com sucesso profissional, alegria que dura um pouquinho e logo
se acaba. Aqui no mundo caído, na realidade do pecado, não há alegria satisfatória. Existem pequenas doses, né, que tentam anestesiar a mente culpada do pecador. Vida e vida em abundância com o Senhor Jesus Cristo. Somente com o Senhor Jesus Cristo. Porque ele veio exatamente para nos trazer esta alegria e realização de vida aqui nesta terra, mas principalmente na glória futura. Veja como a criança se alegrou, os anjos se alegraram, os pastores se alegraram, os embaixadores da Mesopotâmia, magos do Oriente, vieram para celebrar a chegada do rei com presentes dignos de um rei, uma festa, uma alegria, num local onde estavam ali os animais. A manjedoura aqui até ficou muito bonita, comparada de Jesus, certamente. Ela não era assim, né? Era um coxo onde os animais se alimentavam. José deve ter dado uma limpada ali, botou uns panos, um negócio, para poder o menino ficar confortável. O menino que é Deus. É inimaginável, irmãos, o que Deus fez por nós. E é mais inimaginável o que nós não fazemos pelo Senhor. Natal é o momento de nos alegrarmos, porque Jesus veio morrer numa cruz pelos nossos pecados. É um momento de alegria, pela graça de Deus, pela salvação do Senhor. E um momento de reflexão. Reflexão porque nós devemos servir ao Senhor. Não para pagar nada. Deus não cobra. Porque ele sabe como é que vai cobrar um mendigo. O mendigo não tem o que pagar. Ele não tem, Deus não faz isso. Nós somos o mendigo, não temos o que pagar, mas entregamos a única coisa que temos, a nossa vida, para honrar e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Não como pagamento, mas como gratidão. Verso 45, Lucas 1,45, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor, que o anjo, né, narrou hoje aqui para nós muito bem. E o verso 46, então disse Maria, depois desses elogios de Isabel, depois da criança no ventre de Isabel ter pulado de alegria, Maria tinha que dizer alguma coisa. E o que é que Maria falou? A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria, uma pecadora, reconhece que ela está gerando o Salvador. Aquele que vem morrer na cruz também pelos pecados dela. Maria, uma mulher de Deus, sim, mas pecadora como todos nós, e veio e se alegra. Por quê? Porque ela é a portadora da chegada do Salvador ali. Veja que a palavra alegria se repete em todos esses textos. Natal é um tempo de alegria, não pelos presentes, não pela comunhão familiar, também não é errado, mas especialmente porque o Senhor Jesus Cristo é a nossa alegria, é a nossa motivação para viver. Então, Jesus é a razão que nos move. Ele é a razão que move a sua vida dia após dia, ao acordar, ao deitar, ao agradecer, ao pedir na sua família, em tudo que você faz. O Senhor Jesus está em primeiro lugar. Natal é isso. No Natal, Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida. Jesus é a pessoa de quem nós mais falamos. E Ele é quem nos enche de uma alegria indizível, uma alegria sobrenatural. Todo aquele que creu no Senhor Jesus Cristo deve viver esta alegria. Não só hoje, mas a cada dia da sua vida. Principalmente nos momentos mais tenebrosos, de extrema tribulação. Nesses momentos é que o Senhor Jesus se manifesta pelo seu Espírito na nossa vida com uma extrema alegria no meio da adversidade. E se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, você está perdendo a comunhão, a amizade, o relacionamento com a pessoa mais importante do universo. E está perdendo a oportunidade de ter uma vida eterna com Deus. Deus esteja nos abençoando e nos fortalecendo. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor.
Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso e cuida de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos aqui hoje, estarmos reunidos para te adorar. Para nós, ó Pai, um culto tão maravilhoso, com músicas tão bonitas para ti, uma peça tão bem apresentada, relembrando a chegada do Filho do Senhor Jesus Cristo. Mas, Senhor Deus, que o Senhor receba, ó Pai, o nosso culto, para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E continue, Senhor, a nos abençoar com vida, para podermos te servir mais e mais, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Hoje celebramos singelamente, ó Pai, nascimento do teu Filho. Em breve, de uma maneira magnífica, com os anjos, pessoalmente, estaremos celebrando a chegada do Rei para reinar. Te peço que o Senhor nos abençoe para que na nossa peregrinação nessa terra sejamos fiéis a Ti. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Que bênção. Realmente esse período, um período muito propício para ouvirmos mais sobre o amor do Senhor Jesus Cristo e cantarmos esses hinos tão maravilhosos que parece que nós podemos cantar só nessa época. E é tão difícil escolher músicas. Dizer, não é tão difícil. Difícil é não cantar tudo, todas as músicas nesse período. Vamos cantar neste momento, peço que os irmãos fiquem em pé, concluirmos nosso culto ao Senhor, mas que eu creio que é uma das mais tradicionais músicas de Natal. Vamos cantar 2 estrofes de Noite de Paz. E assim nós concluímos esse tempo de adoração ao nosso Deus. Amém. Feliz Natal a todos os irmãos. Que Deus nos abençoe.